Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Saravá para quem tem fé, saravá para quem não tem fé. Que salão bonito, hein? Que salão bonito. Iniciaremos nessa noite, né? Uma jornada de quatro noites, 4 dias, onde eu vou tentar mudar a visão de vocês sobre onde é que vocês querem chegar e onde é que vocês podem chegar. Aí fora, tá cheio de pessoas desiludidas da vida. A cada dia aumenta mais o número de pessoas que simplesmente se suicidam. Cada vez mais as pessoas começam a buscar algo diferente, a imaginar que pode existir uma forma de se viver de uma maneira que não seja essa maneira tensa e quase que pré-programada, que parece que o ser humano está fadado a nascer, crescer, trabalhar, se decepcionar, se esmerar, se matar, e aí no fim da vida não lhe resta mais nada a não ser esperar a morte chegar. Esperar a morte chegar. Numa noite longínqua de um 21 de outubro, o Pena Branca fazia seu primeiro ancoramento no médio. 2 meses depois, chegava eu. Então eu imagino que eu sou sagitariano, como o meu médium é. E claro que sozinho não faria nada se não fosse a corrente espiritual que dá sustentação a esse templo. Desde os primeiros médios até os médios que já aqui estão e aqueles que ainda virão. O ano passado, se vocês ouvirem, quando eu fiz fechamento, eu disse: cada vez vai aumentar mais. E o salão está pequeno. Mas eu vou levar vocês para o mato. Falei para o caçador, não o Antônio, né? Vai reunir um grupo de onça lá na chácara, que é para mostrar que vocês são valentes. Nós iremos fazer a nossa jornada para o templo lá no sábado. Mas amanhã eu vou dar mais detalhes sobre isso. Que horas nós vamos? Não se preocupe que quem não tiver condução, o marido da Rita trouxe 2 rodas ali para a gente fabricar uma carroça e a gente vai levar todo mundo. Todo mundo vai, não se preocupe. Quero agradecer as pessoas que vieram de longe, agradecer aos médios da casa que prepararam isso aqui, né? Isso aqui está parecendo final de campeonato, né? De torcedor que torce com essas cores aí, né? Estou brincando, ficou bom, tá? Ficou bom. Adorei. Tá muito parecido comigo. Eu tô achando que vocês estão pensando que eu sou a reencarnação do padre do balão.
mas não sou. Então, agora, a partir desse instante, a gente adentra no mistério de Atom, a Era da Luz. Eu vou tentar explicar para vocês por que a vida de vocês tem tanto percalço, por que é que vocês percebem que têm capacidade de chegar e de adquirir e de possuir e de se realizar, e isso não acontece. Há sempre vacuidade em você, há sempre vazio. Tudo começa com uma coisa que vocês chamam de escolha. E às vezes você pensa que uma escolha é sobre algo ou sobre um direcionamento, e não é. Porque a escolha é o primeiro passo. Até que você não escolha, você está ali, numa observância. Você está simplesmente contemplando tudo ao seu redor. Então, todos vocês, em algum momento da vida de vocês, lá para trás, quando vocês se tornaram aparentemente dono de si, vocês resolveram fazer uma escolha. Ou quando não foi vocês, essa escolha foi imposta pelos pais ou por alguém que impôs uma escolha para você escolher um destino, escolher um marido, escolher isso, escolher aquilo. Você que foi obrigado a casar com alguém porque a mãe falou que era bom, manda sua mãe dormir com ele para ver o que é bom para tosse. Né? Você aí que também casou com essa mulher aí, ó, né? Porque a mãe falou que era bom, o pai falou que... 15 dias de férias para os dois, você vai ver. Só que quando você dá esse primeiro passo, quando vocês deram esse primeiro passo lá, aqui começa a coisa ficar clara, espero que sim. Quando você dá o primeiro passo, você fez a escolha. O problema é que você não fez uma escolha única, você fez uma escolha total, você já escolheu tudo. Aquela escolha determinou tudo na sua vida. Naquela escolha, aquela pequena escolha sua determinou isso que você é hoje. Então não há segunda escolha. Não há segundo passo correto, porque se esse primeiro passo foi na direção errada e se você escolheu porque você imaginou, porque alguém indicou ou porque você sonhou, eu já posso dizer que esse passo está errado. E por mais que você procure meios, por mais que você se qualifique, por mais que você se esmere, por mais que você faça promessa, por mais que você tente uma mudança, você pode mudar a direção, mas o resultado final ainda continuará sendo o mesmo. Você apenas adiará a chegada. Porque quando vocês iniciam qualquer jornada, qualquer coisa que vocês iniciam, vocês já estão pensando no resultado. E o resultado, assim, tal qual o fim, que é de tudo, é o não ter possibilidade de mais nada. Eu cheguei no resultado. Para que aquilo que as crenças dizem que é crescimento. Ninguém cresce espiritualmente, isso é besteira. Não fiquem... Quando você quer procurar crescimento, você está se dividindo em dois. Dividindo em dois. Se você pensar, por exemplo, que alguém possa te dar um tiro no peito, o efeito dessa bala no peito vai matar quem? O espírito ou o corpo? Os dois vai deixar de existir. Naquela forma. Os dois vai deixar de existir. Essa forma sua aí simplesmente vai deixar de existir. Porque nada nesse universo, todo universo, ele é indivisível. Então vocês se sentem separados, vocês acham que vocês são melhor que alguém ou pior que alguém.
Isso é uma ilusão. É isso aí que faz com que você não vislumbre a vida da maneira que ela deveria se apresentar para você. Quando você olha para alguém com raiva, você está olhando para si próprio também com raiva. Você está apenas usando alguém como intermediário para não admitir que a sua raiva é sua. Quando você deseja mal para alguém, você não sabe, porque você não faz isso consciente. Você, de alguma maneira, está apenas potencializando aquilo para que aquilo venha de encontro a você. Que os espíritas chamavam de ação e reação. Tá? E que é errado também. Porque se é uma ação e uma reação, se fosse reação, você reagiria àquela coisa que está voltando para você. E você não reage. Você esqueceu que você jogou a sementinha lá. E quando vem, você está desprovido, porque você está pensando em outras coisas, você está pensando em outras escolhas. E dia após dia, instante após instante, você está recebendo aquela carga, aquele peso tremendo de coisas que você emitiu para o universo. Você deveria ser um neutro. Exu é neutro. Guardiões são neutros. A gente não emite nenhuma energia a menos que a gente seja invocado. Então, qualquer coisa que aconteça, qualquer ação que um guardião fizer, ele não tem culpa do que ele está fazendo. Ele foi invocado. O ser humano deveria agir dessa maneira. Sabe? Parar de acreditar nesse miolinho mole de que é inteligente, de que sabe resolver a vida. Por exemplo, nesse momento que eu estou falando, tem umas mentes aí falando, tá falando besteira, isso aí não é para mim, eu não vou ser assim. Foda-se você, porque fudido você já é. Tá? Fudido você já é. Então, uma vez que você tenha dado o primeiro passo por uma escolha, você está fazendo errado. A direção não vai importar. E o resultado não vai ser o que você espera. Porque você se apartou da vontade suprema de um universo que anda em harmonia consigo mesmo. Está todo mundo em paz aí para cima, só o ser humano que está incomodado. Incomodado. Aí você se torna uma presa fácil para essas crenças. Uma vez que você divide pela primeira vez, o seu ser está fragmentado. Aí começa a necessidade de você acreditar na escuridão, na luz, no bem, no mal, no amor e no ódio. Só que não é só imaginar isso. Isso passa a ser um veneno que você vai ser bombardeado pro resto da sua vida. No primeiro dia que você pensou que alguém é mau, você fudeu com tudo. Todas as pessoas, de alguma maneira, você começa a ficar com a paranoia que todo mundo é mau, que todo mundo é ruim. Observe como tem pessoas que tudo para ele é ruim. Ninguém presta. Isso é um vício. É um veneno que contaminou ele, porque lá atrás, no princípio, a jornada humana como independente, ele fez uma escolha. Por exemplo, ele fez a escolha de ser um homem de bem. Ele vai levar uma vida frustrante, porque ele não vai experimentar o lado mal dele. Tem professores aqui, alguns sabem disso. Não existe nenhuma língua, a única palavra que signifique indivisível. Definitivo. Definitivo. Ó, o sim é uma palavra o quê, mago? Definitiva, não é? Quando você diz sim para alguma coisa, é assim, não vou mudar. Mas quando você diz um não, o não também não é uma palavra definitiva, então não existe nenhum vocabulário, não existe em nenhuma língua essa frase, essa palavra que identifique esse definitivo. Nada no mundo é definitivo.
Mas vocês foram viciados a ter essas definições de que minha vida está ruim e a vida vai continuar ruim. De que eu não tenho sorte. Essa é uma escolha que você fez de dizer quem foi que mandou você falar uma porcaria dessa? Eu não tenho sorte. Você vai tentar ter sorte, você vai tentar fazer de tudo, você não vai conseguir enquanto você não voltar lá atrás e consertar o primeiro passo. Por isso vocês são velhas almas que estão rodando no mundo. Algumas almas que estão aqui já vieram aqui para mais de centenas de vezes. E pelo que eu estou vendo, não teriam outro caminho a não ser retornar a esse planeta que outrora fora de expiação para continuar perturbando e enchendo o saco do universo com suas lamúrias e suas reclamações. O teu problema pode ser que o teu passo errado não tenha sido nessa vida, mas essa vida é uma grande oportunidade para você retroagir, para você ir lá para trás e acertar o passo. De tanto que vocês pensam em resultado, vocês esquecem que o principal é o começo. Nenhuma árvore nasce de baixo, de cima para baixo. A árvore tem que nascer ali, ó. Você acha que o ser humano é mais frágil do que uma semente de um lírio, de alguma coisa que vem ali frágil, mas chega e floresce? O ser humano chega, não acontece. Vocês não acontecem. Nada que vocês desejam acontece na totalidade porque você fez uma escolha lá atrás e deu um passo errado. Eu vou optar por ser uma pessoa séria. Você dividiu, você pode ser sério e pode ser alegre. Qual é a necessidade que você tem de querer ser essa porcaria aí que você é? Eu sou uma pessoa difícil. Quem falou que você só é difícil? E um lado fácil seu está morto. As pessoas dizem isso, mães falam isso para os filhos. Meus filhos, nós somos pessoas humildes. Olha a desgraça que é dito para uma criança. Nós somos, meu filho, nós somos, não estou só falando de mãe, não, pai também. E outros também. E quantas vezes vocês são pegos por aí com esse preconceito idiota de pessoas que falam e acabam com a vida das pessoas quando dizem, olha, você é de um nível inferior ao meu, você não faz parte do meu padrão social. É por isso que a vida de vocês está assim. Porque vocês acreditam num sistema que não liberta vocês, que não engrandece vocês, mas que mantém vocês alimentados a conta-gota com pequenas conquistas que não te preenche. E você vai estar sempre vazio. De todas as ritualísticas que havia no passado, de ritualística de homens que tocavam com seu cajado pedra e jorrava água, a homens e a aborígenas que invocavam a chuva e a chuva descia, que invocava o sol e o sol aparecia. Todas essas coisas lhe foram tiradas porque vocês se dividiram em milhões de crenças. Um mundo é alguma coisa, mas no fritar dos ovos, se bater o pé e aparecer o vulto, ninguém é porra nenhuma, é um medroso, um cagão do caralho. Uhum. Eu disse na terça-feira aqui, e vou repetir porque eu acho importante isso. Tudo aquilo que você olhar é uma energia. Você olha a tua energia, a energia do teu olhar, ela vai e volta. E quando ela volta para atender o seu anseio, aquilo que seus olhos viram e o coração desejou, ela virá. Mas quando ela vem, você já se locomoveu, você já foi atrás de outro sonho, atrás de outra ilusão, atrás de outra promessa. E vocês têm sido grandes e ísimos perdedores de milagre que o universo despeja aos bilhões nessa terra, todos os dias. Todos os dias. Na ritualística de amanhã, na atividade de amanhã,
Eu vou mostrar para vocês o que era feito no tempo do Sumério, que eles não tinham isso que vocês têm de tecnologia, mas eles tinham uma raiz que vocês têm, chama açafrão, né? Que no tempo de hoje serve para pôr na comida, para peidar gostoso e fedido. Quando eu estou aqui no templo pregando às terça-feira e sinto aquele aroma, eu sei, comeu açafrão. Porque o ser humano é tão patético que eles estão comendo açafrão achando que é curcuma, e não é. São coisas diferentes. Totalmente diferentes. Tá? Nós vamos fazer vou mostrar para vocês uma ritualística com ele, que era feita pelos reis sumérios para poder trazer abundância no reino deles. Só isso. O ser humano está tão desacreditado que ele não é. E, aliás, eu já vou avisar, foi bom eu falar. Amanhã, todo mundo, uma moedinha, por favor, tá? Não vai passar ninguém com aquela sacolinha, não. É porque na ritualística vocês vão usar ela. Uma moedinha. Depois não diga que eu não falei. Uma moedinha. Só para relembrar, uma moedinha. Para que não esqueçam, uma moedinha. O que vocês têm que trazer amanhã? Eu tenho certeza que tem uns miseráveis aqui que vão pintar botões velho para trazer. E existe uma espiritualidade sacana também por aí, que chama o ser humano de semideus. Está dividindo, está diminuindo. Porque o conceito de Deus é aquele que cria. O ser humano é melhor que ele. O ser humano cria conflito, cria guerra, cria vírus, né? Cria gato, galinha, cachorro. O ser humano é o maior criador que existe. Então diminui vocês. O problema do ser humano é básica exclusivamente de autoafirmação sentimental, de relacionamentos que acabam naufragando, porque isso é uma coisa errada, doa quem doer. O ser humano não foi feito para viver uma vida toda com alguém se ele não quisesse. O ser humano é livre, tá? O ser humano é livre. Se não, se fosse para nascer, já nasceria o par certinho. Tem mulheres que estão esperando, procurando sua cara metade. É porque quer ser duas caras. Quer ser duas caras. Até essa concepção de sexo é errônea para a espiritualidade. Espírito não tem sexo. E vocês são espírito. E aí existe todo esse preconceito com as escolhas. O que você tem a ver com o brioco do outro? Né? Nada. Deixa as pessoas serem felizes. Eu fiquei muito feliz essa noite quando o filho do Pica da Galáxia, aí, do Júlio, falou: Guardião, o senhor celebra meu casamento com a Jade? O problema é que a Jade veio na versão Jaime. Eu acho que você se lascou. Mas eu vou atender seu pedido. Então vamos voltar no contexto da coisa da divisão. Quando você dá o primeiro passo em direção ao seu objetivo, você para de prestar atenção, de ter consciência da sua ação. Você começa a viver no mundo da imaginação, de que aquilo lá vai dar certo, de que aquilo lá é o que vai te satisfazer. Olha só, você já saiu daqui. Você já foi para o futuro. Você não está no ponto de encontro da bênção, você já foi para outro lugar.
Você esqueceu o compasso do coração marcando que é, ó, passinho depois de passinho. Eu olho para vocês e percebo em vocês assim, ó, uma plateia com um potencial imenso que não alcançou 1% daquilo que veio para alcançar. Porque o primeiro passo foi dado errado. Você escolheu. E quando você faz uma escolha de algo, você escolheu tudo. Tudo significa tudo nessa vida. Então, tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu na sua vida diz respeito à tua escolha no primeiro passo. Se você não fizer uma mudança radical, se você não fizer uma desconstrução imediata e urgente, você será um dos próximos que irão desencarnar desse planeta. O planeta está numa energia de totalidade de um agora cumprido, um agora eterno. Ou a humanidade muda como trata a casa dele, ou a casa dele vai expulsar o mau inquilino. Tá? Quando eu falava lá no início do ano que ia acontecer catástrofe, vocês acham que é besteira. Aí o vagalume conversa com o irmão dele que está morando onde? E diz, olha, e vai afundar. Ele falou, porque é baiano essa porra também. Ele falou, daqui 20 anos, né? Porra, tá me passando informação errada, seu vagabundo. Hum. Já falei isso várias vezes, vou falar de novo. No diâmetro de, no mínimo, 150 quilômetros do litoral brasileiro, a partir do Rio Grande do Norte até o fim do Rio Grande do Sul e passando por Uruguai, vai tudo para baixo da água em pouco tempo. Vai deixar de existir. Depois não diga, ninguém avisou. Vai deixar de existir. Cataplum, acabou. Parte de Minas também. Prufit. Outras regiões que estão em placas tectônicas que têm sustentação de aquífero por baixo, que o aquecimento não vai partir ela, vai permanecer. O resto, onde não tem isso, ó, tchau. Tchau, mas vamos voltar para o que eu estava falando, do primeiro passo da escolha, porque é que a vida de vocês, apesar de pequenas vitórias, apesar de vislumbre de algumas pequenas felicidades, quando põe na mesa, no prato raso, se percebe que eu não tenho nada daquilo que eu gostaria de ter para saciar os meus desejos, o guloso desejo. Mas vocês insistem em continuar com a velha retórica de que, tentando, eu consigo. Não vai conseguir. Você pode tentar, você pode fazer promessa, você pode fazer o que você quiser. O contexto da sua vida, nesse instante, se há vazio na sua vida, é porque o passo foi errado. Você errou na escolha do passo. O teu primeiro passo foi na direção errada. Na direção errada. E aí, a regência disso. Como é que vocês chamam uma pessoa que faz sucesso no cinema? Ele é chamado do quê? Não é interessante isso? Não é muito interessante? Essas são pequenas chaves que escapam. A ganância de quem controla a humanidade, às vezes, extrapola um pouquinho, escapa a chave, entendeu? Que fica pairando no ar e as pessoas não se atentam a isso. As pessoas, a cantora ali, se perguntar o que eu quero ser, um astro. Um astro. E as crenças dizem que a astrologia é o quê? Coisa do quê? Do quê? Do capeta? Do capeta. Do capeta.
A divisão está aí. Esse Deus de vocês não existe, mas existe um contexto. Mas esse Deus de vocês já provou por A mais B de que a bondade está nele e a maldade também. Quantas coisas, de acordo com os contos da carochinha bíblica, esse Deus, o Senhor do Exército, aniquilou inimigos do seu povo, mas não eram filhos dele também? Acabou com Sodoma e Gomorra? Ué, mas para que fez pinto e perereca? Não é para trepar, porra? Eu faço, e aí depois fala, mas não é para usar? Tudo bem se for igual a pistolinha do Tiago, que passou a semana na chácara, meu aparelho teve que comprar um casal de peru para ele. Porque ele estava cruzando galinha com seriema para ver se a gema saía maior para ele continuar com a gemada dele. Eu não vou falar que é porque ele quer namorar a Lucy. Vamos voltar na coisa do primeiro passo. Vocês deram um passo errado. Os mais velhos que estão aí solteiros, sentindo solidão, passo errado. Quando deu o primeiro passo errado, errou tudo, vai errar tudo e vai continuar errando tudo, a menos que mude o contexto, volte e recomece essa caminhada. Se você fizer isso, não importa quantos anos você tenha, você pode ter 80, 90, e você só está velho porque também você vai passando no marcador de tempo de maneira errada, apressadamente. Se você voltar, o universo te dá longos anos de vida ainda sobre a Terra para que você agora faça a sua caminhada. O universo é bondoso? Não. Ele é grandioso. Astro. Astro. Quais são, hoje, o sistema que controla o planeta Terra? Qual é? Sistema? Não. Financeiro. Tá? Financeiro. Sistema financeiro. Quem controla isso, controla a massa toda. Controla a massa toda. Cadê o dinheiro? Não tem. Porque o espírito do dinheiro não consegue fazer circular, porque a moeda corrente está na mão de poucos e o desejo de tê-la está na mão da maioria. E aí, quando vem um pouquinho para você, você comete a gafe de querer guardar, de querer poupar. E aí, alguns constroem heranças imensas que a geração que vem depois enfia no rabicó. Sabe? Você que tem alguma herança grande, dê a mim, para que sua família não fique brigando. Eu vou lá num templo. Não, que sacolinha. Se vier com sacolinha, eu não quero. Tá? Não quero. Mas vamos voltar no contexto da escolha. A escolha te divide. Porque mesmo que você acha que você fez uma boa escolha, você vai ficar aqui, ó, martelando. Poxa, mas por eu escolher isso, eu perdi isso. As mulheres sabem, né? Escolheu, né? Uma coisinha lá, e aí falou, e ficou para trás, né? Aí, por quê, né? Escolhas. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, vou falar de parte de relacionamento, todo mundo, e ó, vocês estão juntos aí, não vai se separar por causa disso, não, mas mais para frente vocês vão escolher errado também. Tá? Ó, todo mundo que tem um matrimônio, que está em matrimônio aqui, tem um vazio dentro de si.
faz jeitinhos, faz arranjos, faz tolerância para o relacionamento, não se... Mas foi feita errada a escolha. E talvez você que esteja com essa mulher ou com esse homem não seja nem o culpado, porque você está só no caminho do passo errado dele. É o passo errado que ele deu lá atrás. Que ela deu lá atrás. E isso é verdade. Quando você faz uma escolha, você escolheu tudo. Dá o microfone aí. Eu vou falar sobre o signo fixo, os cardinais e os mutáveis daqui a pouco, para vocês entenderem qual é o contexto da vida de vocês e como é que isso determina aonde você vai chegar ou onde você não vai chegar. Vamos começar por você. Pega-se, vira para lá, disse: eu sou fulano de tal cidade. E a escolha que eu fiz para minha vida, na minha profissão, foi isso. E aí você disse, você é feliz se aquilo te agradou ou se não. Esse despir-se de almas que passaram por aqui, né? Se a gente perceber, tem um pouquinho de cada um em todos, porque todos estão interligados. Ninguém está separado. Enquanto vocês acreditarem em um Deus de unicidade, vocês vão viver uma fé de falsidade. Os deuses estão apenas adormecidos, mas eles ainda existem. A parte deles estão nessa noite aqui. A gente precisa não recordar, mas relembrar. Não reaprender, mas relembrar o poder que nos emana. Desde que o homem pisou sobre essa terra, algo maravilhoso lá em cima sempre esteve presente, que recebeu vários nomes em várias partes desse planeta. De Tupã a Atom e outros nomes mais. Ele foi o responsável pelos 2 maiores impérios que já reinaram sobre essa terra. O Império Egípcio e o Império Americano, não de ameríndios, porque isso é uma palavra errada, mas dos nativos americanos. Da Cordilheira dos Andes aos índios do Canadá, da fronteira do Canadá. O sol sempre foi o Deus. Esse não se esconde. Nuvens passam, mas ele continua brilhando. Nenhuma semente que nasceu sobre o solo da terra nasceu sem que fosse fecundado por essa energia. Há muito mais coisas, como disse um sábio, que não foi Salomão, mas vocês acreditam que seja o livro de Eclesiastes, não foi Salomão que escreveu. Há muito mais coisa debaixo do sol, porque há muito mais coisas que o sol ainda não revelou. O sol, vocês podem ver ele como algo que emana luz. No final do que nós vamos fazer, eu ditei para o meu médium uma frase que você gostou dela. Vocês vão receber daqui a pouco um papelzinho para fazer a ritualística junto. Comecei dizendo que fragmentaram vocês. Então nós vamos dar o primeiro passo dessa noite para poder unir isso. Unir. Não pense que essa ritualística está sendo feita a Deus Sol. Não. Essa ritualística está sendo direcionada aos fragmentos da luz, que é cada um de vocês. E vocês vão perceber porque eu peguei uma antiga ritualística suméria, que é muito familiar a mim. E vocês vão perceber de onde foi que o cristianismo pegou o sinal da cruz.
é dessa ritualística que nós vamos executar essa noite. Os nomes, as frases que vão ser ditas não tem nenhum princípio em língua humana, não é de latim, não é de urubá, não é de nada. Eu escolhi uma invocação na língua liriana, na minha língua, onde eu domino ela. Tá? Então nós vamos fazer uma pequena ritualística aqui, aparentemente pequena, mas nesse momento o universo se une a mim. E cada um vai poder passar pelo altar que vai ser montado aí. E dentro desse altar, no centro desse altar, tem uma bola de cristal. Já viu falar que a bola de cristal prevê o futuro? Né? Só que é errônea essa ideia, porque a bola de cristal não prevê o futuro, ela reflete a sua imagem autêntica ali. Ela fala de futuro, de passado e de presente. Nós vamos direcionar, então vamos ter que desligar aquele vento e abrir a porta aí, tá? Cai das velas. Então, assim que vocês tiverem os papéis, já estão com os papéis na mão, vai ser passado, calma aí. Atrás dessa folha tem lá o signo. Para que você venha aqui, eu vou ter que dar explicação sobre isso aí. O signo. Para vocês entenderem que até a astrologia foi manipulada. Foi manipulada. Por quê? Quando te denota um signo, você acredita que você é daquele jeito. E por acreditar nisso, você não usa a potencialidade dessa energia astral que você possui. Você é filho do universo. Você está com o universo inteiro à sua disposição. Quando eu der a explicação do que significa aquele signo, vocês vão se encontrar naquilo, vocês vão perceber que ali vocês são presos em pequenas redomas. E que vocês têm que experimentar também a qualidade e até os defeitos dos outros signos, porque os astros, eles influenciam mês a mês, ano a ano, século a século a humanidade. Então, quer dizer, a pessoa fica esperando o mês do aniversário, aí no mês do aniversário inventaram uma crença. Você está no inferno, ó o inferno de novo. Porra, você vai comemorar o inferno, está 30 dias antes. Você comemora um dia o inferno, 30 dias. Agora, aqui na ordem, você descobriu que o inferno astral é 30 dias antes do seu aniversário e 30 dias depois. Então, ali atrás, o que está na frente é para que a gente faça a ritualística, abrir o portal juntos. Mas, antes, eu vou dar a explicação do que está aí. Então, enquanto eles montam aqui, nós vamos dar aí um intervalinho de uns 5 minutos para vocês irem, até mais, porque tem muita gente aí, irem ao banheiro aí. Se precisar fazer alguma outra coisa além de ir no banheiro, faça. Aproveite esse momento. Boa noite para quem é da noite. Bom dia para quem é do dia. Sarabô para quem tem fé, sarabá para quem não tem fé. Há uns 2000 anos atrás, mais de 2000 anos, numa madrugada de quinta para sexta-feira, acontecia algo com alguém que, segundo reza a lenda, caminhou sobre a terra curando as pessoas e ensinando ensinamentos que aprendeu com o outro, porque o ensinamento do Cristo é de Mahavira. E aquela figura que andou pela Galiléia, pela Judéia, com pompas de Salvador, de um Filho de Deus, de um profeta, de um novo, do Messias, de repente se encontrava seminu, coberto com alguns pequenos e minúsculos panos, retalhos de pano,
diante de uma multidão eufórica e do seu lado uma figura totalmente oposta daquele homem que estava ali. O homem que era acusado de roubo, de estupro, assassinato e outras coisas mais. E entre essas duas figuras, uma autoridade de Roma, Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos disse uma frase. Quando levou os dois homens à multidão. Quando se referiu àquele que se tornaria, de acordo com a crença cristã, o Cristo, falando de Jesus. Pôncio Pilatos disse essa frase à multidão: eis o homem. Eis o homem. Você tem tido, pelo menos em algum momento da sua vida, a preocupação de que, em qualquer tempo, a qualquer dia, a qualquer instante, chegará o seu momento também, dos seus últimos instantes sobre essa terra, aonde você estará pela primeira vez ali, com todos os seus atos praticados durante essa caminhada que vocês estão fazendo. Isso vai chegar para cada um de vocês. E quando esse dia chegar, você vai se sentir ali, com a fome saciada de curiosidade, mas com uma fome imensa de tentar lembrar naqueles últimos instantes o que é que você fez da sua vida. E aquele homem, sendo quem foi, também teve o mesmo medo que vocês vão ter. Mas junto com o mesmo medo, mesmo sabendo que é seu instante derradeiro sobre essa terra, mesmo sabendo que você será condenado, e aí você vai descobrir que às vezes quem será condenado será tudo isso que você acha que é correto. Você vai descobrir que toda essa baboseira sua que você se acha de egoísmo, de vaidade, de personalidade, de caráter, vai ser o condenado por quem for julgar você. E o Barrabás, tudo aquilo que você olhou e condenou nessa vida, mania dos outros, jeito dos outros, opinião dos outros, conceitos sobre os outros, você vai descobrir que esse será salvo e tudo essa porcaria que você é será levado à condenação. E vai ser nesse instante que você vai descobrir que, apesar que é mesmo como uma condenação, você ainda irá para a condenação, com uma esperança de que você ainda tenha salvação. Vocês brincam com a vida. Vocês levam essa vida como se essa vida fosse um bel prazer, de que vocês fazem o que vocês fazem e que está tudo bem, que vocês não têm a menor responsabilidade com o compromisso e contratado que vocês fizeram antes de aqui estarem. Mas vocês vão passar por esse momento também, alguns em breve. E vocês vão se lembrar dessa noite. Você ouvir a vida dizer à morte: eis o homem. Ali naquele instante você se tornará o que você foi ou tentou ser durante toda essa vida, e muitos de vocês vão ter um arrependimento muito grande
por inúmeras oportunidades que lhe foram dadas para você mudar a direção da sua vida, mudar a condição da sua vida e mudar o ser que você tenta ser sem que você não veio para ser assim, mas você insiste por teimosia ou por comando alheio a permanecer dessa maneira. O que foi que você mudou de ontem para hoje? O que foi que você mudou? Vocês ainda estão tendo a oportunidade de ouvirem alguém dizer e dar um alerta a você. No dia de hoje, muitos já ouviram essa frase: eis o homem. Que homem? Que tipo de homem você vai ser no último instante da sua vida? Um homem que vai sair dessa vida com a cabeça tranquila, sabendo que você fez o seu melhor? Ou alguém que teve todas as possibilidades para se tornar algo melhor e teimou e aí vai terminar assim como aquele que terminou ali, sem veste, ali diante dessa multidão que é o universo, diante dessa multidão que é os mistérios profundos da vida e da morte, você vai estar igual ao Cristo, maltrapilho, numa nudez, onde você não vai mais poder esconder nada do que você foi, porque vocês ainda não são, mas podem ser, mas não querem ser. É muito sério o que eu estou falando para vocês. Mas é proposital. O teu sorriso. Olha que eu e o Pena Branca vem batendo no sorriso, hein? Pega essa daí, como diz o Antônio, para você. O teu sorriso, o sorriso, é a fome que seu ser manifesta pelo desconhecido. O teu sorriso é a fome que seu ser manifesta pelo desconhecido. Toda vez que você ri, você mostra para o universo que você ainda quer conhecer o que é felicidade, o que é alegria. Então eu olho para as pessoas que conversam comigo, que já conversaram e que conversam, e que se consultam comigo, eu vejo elas fragmentadas, sabe, rebentada. Alguns até conformados. Outros, nesse conformismo, até diz que está tudo bem a vida, mas lá no fundo, a ambição dele apenas morreu, porque se ele tivesse a oportunidade de ter mais coisa, de ser mais alguém, ele o faria. Mas ele desistiu da batalha. E quando eu olho para as pessoas assim, mesmo que elas não vejam, eu ainda vejo um ser que tem ânsia pela vida, que tem fome pela vida, que tem uma certeza de que dias melhores ainda podem acontecer, mesmo que não se manifeste através de palavras. Mas eu percebo isso nas pessoas. E ao perceber isso nas pessoas, eu também percebo que elas estão esquecendo do principal, de cuidarem da vida de ninguém, nem do outro, nem do marido, nem do filho, nem da mãe, nem do amigo, nem do conhecido. Não! Da sua vida, da coisa mais preciosa que está em sua posse nesse momento, porque essa é sua posse momentânea, a sua vida. E por estar em sua posse, você tem a liberdade de fazer dela céu ou inferno. Mas você não tem direito de fazer da vida dos outros inferno. Porque isso não é permitido. E se você faz assim o faz, você vai contra a lei do universo, que não te autorizou você a perturbar ninguém, a ditar regra para ninguém, e muito menos a fazer as pessoas aceitarem você como você é. As pessoas não são obrigadas a aceitar ninguém, a não ser a si próprio. E a si mesmo não deve se aceitar porque vocês ainda estão em construção. Em construção.
Cuidado, porque para alguns se aproxima o momento de ouvir a frase: eis o homem. E falando da vida, eu tenho a nítida certeza quando eu olho para vocês, ali comigo, ou até mesmo quando não estão comigo, mas eu percebo. Eu tenho um olhar amplo. Eu percebo em vocês isso. Que apesar de saberem que vocês emanam luz, que apesar de saber que tem um chamado para que uma transformação aconteça no seu ser, ainda assim, apesar de conhecerem a luz, apesar de saberem da beleza que é ter a claridade diante dos seus olhos, ainda se insiste em se fazerem de cegos. E quando o universo coloca alguém no seu caminho para dizer para você que o que você está fazendo não está em concordância com aquilo que você deveria fazer, você até ouve, mas não escuta. E às vezes eu tento tocar em vocês. Eu estico meu braço, minha mão poderosa para tocar em você, mas você foge. Você diz que quer ajuda, mas você não permite que teus mestres te ajudem. Diante de todo esse condicionamento, é inevitável que vocês continuem fugindo de duas palavras poderosas, de duas frases poderosas, da qual vocês são covardes e fazem de besta, e não permite que essa frase saia do seu coração e proclame bem alto a sua cabeça. Como é que isso aconteceu comigo? Essa é a primeira frase poderosa, que você está se fazendo de sonso porque você sabe do que eu estou falando. Do jeito que sua vida está aí agora. E agora não, e faz muito tempo que não muda nada. Tem algumas coisinhas boas e depois volta nessa mesmice. E você ouve essa frase, mas você ouve, mas não escuta teu coração. E quando alguém fala com você, você quer reinar. Em palácio de rei, escravo não dança. Então, essa frase poderosa, que você foge dela, eu estou dizendo hoje. Como é que isso aconteceu comigo? Se você for corajoso para poder responder essa primeira, você abrirá a porta para a segunda. Microfone. Lembra daquela galerinha de ontem? E não se faça de espertalhão comigo, que eu sei quem não falou, viu? Eu estou menos tranca-rua hoje, pode ter certeza. Hein? Comece o primeiro, porque já escapa logo de uma vez, né? Vem aqui, ó. Eu acho que a diferença entre mim e você, eu, junto com o ser que sou espiritual, pertenço, meu espírito, que eu sou, na plenitude. Eu pertenço ao espírito da juventude e vocês pertencem à velhice de vocês. Entra ano e sai ano. Muda dia, muda as estações. E vocês, essa velha pessoa de sempre. Resmungando, rabugenta, cheio de julgamento, cheio de chilique, que a morte com certeza não vai fazer a menor somatória disso tudo. Eu queria que você refletisse muito nessa noite. Como é que você está perdendo algo tão valioso que é a sua vida? A oportunidade de vivenciar essa vida numa totalidade
Você só vai ter a liberdade, vocês só vão poder ser verdadeiramente livre quando os seus dias não forem de preocupações e suas noites não forem de tristeza e dor. Enquanto vocês não conseguirem fazer isso, vocês vão continuar sendo esse espírito velho, essa alma velha que o universo rejeita. E o planeta de vocês mudou todo o contexto vibracional dele para receber o novo homem. E vocês ainda são velhos inquilinos que ainda não acertaram as contas com esse planeta. Por isso ainda estão aqui. Por você não saber viver nesse planeta. Por você não saber reconhecer o seu mundo e a grandeza que é seu mundo interior. Por você não aceitar correções. Você terá que viver em outro mundo, porque esse mundo de luz não é para você. Mundo de luz não é para pessoa cega igual você que não consegue perceber que você não tem feito nada de diferente. Um mundo onde as pessoas se abraçarão e ouvirão o palpitar do coração uma das outras não é o mundo para você, que é surdo, que escuta, que ouve, mas não escuta. O mundo onde a velocidade do tempo não fará o menor sentido, porque o agora será eterno, uma celebração. Não é para pessoas como você, que corre atrás daquilo que não precisa e desperdiça aquilo que tem. A oportunidade de renovar-se. Vocês estão perdendo o algo mais valioso da sua vida. E eu quero que você me diga, eu quero que você reflita, eu quero que você reaja a isso. E eu desejo mesmo, do fundo do meu ser, que você faça alguma coisa, ainda, enquanto você ainda tempo tem, de parar. De parar. Parar com esse processo. Que por pura teimosia, burrice e tolice, você insiste. Ainda dá tempo. Não importa qual seja o seu tempo. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Vocês foram embotados, sabe? Numa circunstância de que vocês dependem de algo. Vocês não dependem de algo, vocês dependem de ação. Coisa que vocês detestam fazer. Entra dia e sai dia e você é a mesma porcariazinha de sempre. E se acha alguma coisa. Então, na noite de amanhã, com certeza, isso vai se aprofundar. Muito mais. Mas tomara que essa noite tenha valido por toda a sua existência. Porque eu não vim aqui fazer outra coisa a não ser te chamar a vida, a verdadeira vida. E de mais a mais. Eu desejo ardentemente dentro do meu ser e de tudo que eu já representei para esse universo, que quando chegar a sua bendita e santa hora de estar diante de Pôncio Pilato, que Pôncio Pilato pela primeira vez, e que será o início de muitas outras vezes, daquelas pessoas que nos assistem, daquelas pessoas que nos seguem, daquelas pessoas que nos escutam e que mudam e que entendam de uma vez por toda que você não tem nada para me oferecer que eu não tenha. Mas eu tenho uma coisa que talvez você precise aprender. Você é o que vive. E esse é o seu maior tesouro, porque isso é
a sua experiência, não de ninguém. É somente sua experiência de cada uma. E que na hora da sua passagem, quando esse paradigma que eu trouxe hoje de Pôncio Pilato for proclamar em alto e bom tom ao universo que chegou o seu momento, eu espero mesmo que ele diga: eis aqui o novo homem. Assim ensinei a Noé e hoje transmito a vocês.